Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus, o Senhor nos deu vitória mais um dia de estar aqui, estar lendo a palavra com vocês. Louvado seja o nosso Senhor, mais uma vez. Hoje é o capítulo 15 e o 16, vamos estar lendo assim seja. Se vocês puderem estar se inscrevendo aí no canal, quem não se inscreveu, porque senão esse canal acaba morrendo, que é um critério que o YouTube tem aí. Enfim, graças a Deus, vamos lá. Enfim, Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te colocamos na Tua presença para estarmos meditando na Tua palavra, Pai, e entendendo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, dá a Tua sabedoria, o Teu entendimento. Amém. Enfim, vamos lá. Capítulo 15 fala bem assim. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é a minha canção, Ele é minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exultarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou no mar os carros de guerra, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho melhor, e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo do mar. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os persegui e os alcançarei. Dividirei os despojos e os devorarei com a espada na mão e o destruirei. Mas enviastes o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor, conduzes o povo que resgatastes com a tua força. Tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror, medo caem sobre eles, pelo poder do teu braço. Ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que tu comprastes. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizestes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor, reinarás eternamente. Esse foi o cântico ali que Moisés entoou, né, em palavras ali, ele e o povo, né, em agradecimento ao Senhor por aquele livramento, né, que eles tiveram, né, atravessaram o mar seco, né. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel
desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias de caminhada no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se transformou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Agora a gente vai entrar no capítulo 16, né? Enfim, nesse capítulo 15 dá para entender no final ali que eles acamparam perto de 12 fontes de água, né? O Senhor nosso Deus também, ele tinha, o nosso Senhor Jesus, né? Ele tinha 12 discípulos, né? Que foram mandados, né? Até o próprio Judas tinha autoridade, né? Para estar curando, expulsar demônios, né? Enfim, naquela situação, né? E depois ele mandou mais 70 pessoas também, né? Então aqui já começa a fazer sentido para o Novo Testamento, né? Enfim, no finalzinho eu quero também ler um trechinho de 1 Coríntios também, que fala nesse mesmo assunto aqui que a gente está lendo. No capítulo 16 fala assim: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos. Nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparados o dobro do que recolheram nos outros dias, né? Enfim, ali o Senhor ia trazer pão do céu para eles, né? O maná, né? Mais conhecido, que a gente vai vendo pela frente. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Disse mais Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento.
Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: Cada chefe da família recolha quanto precisar um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinham recolhido, muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada dia. 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles os guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, não acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes enviará pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloquem diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba, Aqui esse final dá para entender, que ele já trouxe, digamos ali, até aqui não tinha os 10 mandamentos, nem as tábuas da aliança, Enfim, depois a gente vai ver que eles colocam junto, com as tábuas da aliança, Enfim, essa leitura de hoje que eu queria trazer até aqui no capítulo 16, Graças a Deus, Deus é bom, nos conservou com esse propósito, E eu queria deixar mais um trechinho por final aí para a gente estarmos meditando, que enfim a gente vai ver ali sobre as rochas, que vai sair água e tal, para frente já. Eu queria ler o capítulo 10 de 1 Coríntios, do capítulo 10, versículo 1 até o 5.
que fala bem assim: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto, né? Enfim, todo esse alimento que estava sendo servido ali, desde o maná, né? Era o nosso Senhor que estava ali alimentando eles espiritualmente, né? Como fala aqui em 1 Coríntios, né? Enfim, queria trazer esse trechinho para dizer que o Antigo Testamento e o Novo, eles andam juntos, né? Eles trazem referências um do outro, né? Enfim, graças a Deus por este vídeo que está sendo gravado hoje. Enfim, louvado seja o nosso Senhor na vida de cada um. Deus abençoe. Fiquem na paz aí. Deus é a nossa maravilha aí, amém? Graças a Deus. Um abraço a todos.